caras amigas, caros amigos, inicialmente eu quero agradecer profundamente à Federação Espírita do México, a todas as federações espíritas dos diversos países aqui representados nesse Congresso Espírita Mundial, a nossa Federação Espírita Brasileira, na pessoa do Godinho, que aqui se faz acompanhado de toda uma representação da nossa querida federativa. Quero agradecer e homenagear ao nosso querido Divaldo Franco, que só para deixar a gente nervoso fica sentado acompanhando a palestra. A ele que nos permitiu, nós, expositores mais jovens, percorrer uma estrada já pavimentada, quando ele teve que percorrer as estradas de caminhos para a divulgação espírita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então eu, que sou jovem há menos tempo do que ele é jovem há mais tempo do que eu, estou aqui prestando a minha honra e a minha homenagem a esse grande amigo e a esse grande trabalhador espírita. Nosso tema é o Evangelho para enfrentar a transição planetária. Mas para abordar esse tema à luz da doutrina espírita, nós precisamos repassar aqui 3 conceitos. Um conceito de ser humano, um conceito de humanidade e um conceito de evangelho. É que, se as palavras não forem bem definidas no início de um discurso, diria Descartes, na introdução de um método, nós corremos o risco de estarmos dizendo a mesma coisa usando palavras diferentes. Ou não nos entendemos simplesmente porque não sintonizamos nas palavras. A doutrina espírita apresenta um conceito de ser humano e de humanidade que eu acredito que está muito bem traduzido no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que André Luiz faz um registro da fala do benfeitor, do ministro de nosso lar, Clarencio. Ele diz assim: sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. Essa definição de uma humanidade que abrange todos os mundos desse universo indevassável pela inteligência humana, dessa obra divina infinita, uma humanidade composta por criaturas, seres criados à imagem e à semelhança do Criador, portanto, portadores do gênio da divindade, é uma concepção bem mais ampla do que o tacanho conceito de uma humanidade puramente terrestre. E prossegue Clarencio: no reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança, da sucessão. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si
as qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida, em nome de Deus, que nos criou para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Aqui, nessa fala, está sintetizado de modo magistral o propósito da criatura humana: atingir o amor infinito e a sabedoria infinita e cooperar na grandeza da criação universal, à medida que é solicitada pela própria vida. Então não se trata de um movimento ou de uma construção puramente humana que nós erguemos com as nossas mãos, mas se trata da obra do Criador, que nos convoca na medida das nossas potencialidades, na medida da sabedoria e do amor que nós já erguemos na intimidade da nossa própria consciência. E fecha Clarencio: cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. Aliás, uma metáfora interessantíssima. No livro de Gênesis, o patriarca Jacó visualiza uma escada, e é curioso, porque enquanto alguns subiam, os anjos desciam essa escada, revelando que aqueles seres que já desenvolveram essas qualidades divinas descem aos níveis inferiores da evolução para auxiliar, para orientar, para educar e, sobretudo, para amparar, sustentar. Não há inércia nos planos mais altos da vida espiritual, pelo contrário. No fundo, evolução espiritual, à medida que é conquistada, nos transforma a todos em educadores. Quem mais subiu, mais educador se torna daqueles que estão subindo. É a dinâmica da solidariedade do processo evolutivo. Dinâmica da solidariedade. Aliás, o processo evolutivo possui uma série de princípios, e um deles é a solidariedade. É por isso que o codificador, no livro Obras Póstumas, escreveu um texto magnífico chamado O Caminho da Vida. Nele, Kardec compara a evolução do espírito a uma grande jornada em direção a uma montanha muito alta. Mas esse caminho, em intervalos regulares, ele é interrompido por uma grande e desafiadora floresta. Então, aqueles que estão no início do caminho, quando enfrentam a primeira floresta, naturalmente se ferem aos outros, tropeçam, caem, se machucam, saem novamente do outro lado, onde o caminho, segundo o codificador, é ensolarado, amplo, margeado por flores. Ele caminha novamente, se recupera e volta a encontrar uma nova floresta, mas dessa vez mais experiente. Se fere novamente, cai,
mas vai aprendendo a dinâmica de enfrentar uma floresta. Depois de muito andar nessa estrada, depois de muito avançar nessa senda, esse espírito atravessa a floresta, mas agora traz tanta experiência, tanto know-how, tanto conhecimento dos buracos, dos desafios, dos perigos, de como se recuperar, de como se reerguer, de como se levantar diante dos desafios, que a travessia pela floresta se torna bem mais simples, até que ele não mais necessita desse regime de intervalos regulares de floresta e atinge as culminâncias de um monte, onde então ele pode observar todo o traçado daquela estrada. E ele então percebe que havia uma lógica, que aquela estrada estava didaticamente colocada, didaticamente construída, que nenhum daqueles desafios eram em vão, todos tinham uma função: desenvolver a nossa inteligência e desenvolver o nosso sentimento, porque o objetivo é a sabedoria e o amor. Kardec então conclui: as florestas são as encarnações no mundo corporal. A estrada ensolarada, magiada de flores, é o mundo espiritual. E o monte são as culminâncias evolutivas do espírito imortal. Pensando dessa forma, quem mais percorreu, mais experiência tem. Pensando dessa forma, o mundo corporal como um todo, a estrutura de um mundo, é, na verdade, um grande material didático para o aprimoramento da inteligência e do sentimento. Uma grande escola. Com essa visão de ser humano, com essa visão de humanidade, nós resgatamos um valor que é muito caro, que é muito importante. Porque uma das crises do mundo atual, que na opinião de alguns eruditos, como Zygmunt Bauman, por exemplo, que escreveu O Mundo Líquido, um dos problemas da civilização atual foi ter degradado o valor do ser humano. O ser humano foi colocado num patamar muito inferior ao que ele realmente é. Somos simples seres perecíveis, com uma vida ligeira, rápida, repleta de vicissitudes. O ser humano visto dessa forma se torna um objeto perecível. E o que fazemos com objetos perecíveis? Olhamos a data de validade e descartamos. Esse resgate da doutrina espírita do verdadeiro conceito do ser humano o coloca como um ser imortal imperecível, cujo valor intrínseco é inegociável. O valor intrínseco de um ser humano é inegociável. Não se submete a nenhum sistema político, a nenhuma ideologia, a nenhuma filosofia, a nenhuma forma social de vida. Está muito acima disso. Embora, naturalmente, quando encarnado, o ser está condicionado a todas essas limitações. Feitas essas considerações,
nós podemos resgatar a fala do instrutor Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade. Aulus dirá a André Luiz o seguinte: indubitavelmente concordava o assistente Aulus, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno. Eu gostei dessa forma aqui. Aproxima-se o homem terreno da era do Espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. E de certo, precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento. Religião cósmica do amor e da sabedoria. Porque até agora nós temos experimentado o sistema das religiões étnicas e tribais. Religiões que estão limitadas ou que têm um compromisso com uma certa etnia, com uma certa língua, com um certo costume, com um certo modo de viver. Aqui, os Espíritos apontam para a imensidade da criação divina e para uma humanidade que é infinitamente maior do que os singelíssimos 8 bilhões de encarnados, aproximadamente. 8 bilhões de encarnados não podemos dizer nem que se represente uma amostra do que significa a humanidade universal. Então agora podemos falar do Evangelho. Agora podemos falar do Evangelho e da sua contribuição para a transição planetária. Porque a transição planetária é uma efervescência, é um grande caldeirão onde a temperatura subiu. Por quê? Porque os valores cultivados nos últimos 5.000 anos de história da humanidade estão sendo colocados em xeque. Formas de governo, formas de organização social, formas de comércio, de economia, formas de religião, conceitos filosóficos, tudo isso está sofrendo a pressão e a temperatura da transição planetária para que a espiritualidade superior possa retirar somente o material precioso que resistiu à transição planetária. Tudo aquilo que é construção puramente material, tudo aquilo que não consegue sustentar a marcha do espírito imortal, irá perecer na transição planetária. É por isso que ganha relevo o Evangelho, mas aqui há uma advertência. E eu disse, nós precisávamos definir 3 conceitos: ser humano, humanidade e agora Evangelho. Evangelho, nós sabemos, vem do grego, do Angelion. Angelion, em grego, é mensagem, notícia. Mensageiro é o angelos, o anjo. E o Angelion é uma notícia boa. Uma boa notícia. Portanto, quando nós enunciamos a palavra Evangelho, a boa notícia, surgem algumas perguntas. Quem está dando a notícia? Qual
é a notícia? Por que ela é boa? Séculos e séculos de cristianismo construíram um conceito teológico de evangelho. Em muitos movimentos religiosos, em muitos espíritos e espíritas, ainda vigora o conceito dos séculos passados de evangelho. É um atavismo. O evangelho é associado a uma hierarquia sacerdotal. O evangelho é associado a um conjunto de dogmas. O evangelho é associado a um registro escrito de um fato ocorrido, que talvez seja o pior. Acreditarmos que o evangelho é um escrito, a biografia de Jesus. Portanto, a confusão de que o evangelho pode ser resumido aos 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu recorro a essa biografia para a definição do conceito de evangelho segundo o texto do evangelho. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João Batista ter sido entregue, Jesus foi à Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Eu vou ler de novo. Depois de João ter sido entregue, João Batista foi preso, Jesus foi à Galileia proclamando. O verbo proclamar, que é, até no texto grego, é um verbo mais solene. Então não foi só falar, lego. Ele foi proclamar. Esse verbo, ele é utilizado em relação aos arautos do rei. O que é o arauto de um rei? O rei enviava um mensageiro para dar uma notícia real. Real no sentido de régia, do rei. Então esse arauto percorria as comunidades, as aldeias, anunciando o que o rei lhe pediu. Portanto, aquele anúncio tinha um valor régio. Não era a simples fala do anunciante. O anunciante agia como assessoria da imprensa do primeiro-ministro ou do presidente, usando uma analogia que a gente possa entender hoje. O porta-voz da presidência ou o porta-voz do premier, do primeiro-ministro, ele não fala em nome próprio. Ele fala o discurso oficial. Ele proclama a mensagem da qual ele foi incumbido de transmitir. Acho que ficou claro. Então é importante aqui que o evangelista Marcos ressalta que Jesus foi proclamar. Então ele funcionou como arauto, o que já dá uma pista para a gente. Proclamou o evangelho de quem? Dele. O evangelho de Jesus? Não. O evangelho de Deus.
Então, traduzindo, o arauto, Jesus, o Messias, o ungido, o escolhido, veio trazer uma boa notícia do rei. Veio falar em nome do rei, dizendo: o tempo se completou. O sentido aqui de completar é plerou, encheu. Quando você tem, alguém pede água, por favor. Aí a pessoa começa a colocar água no copo. Chega uma hora, se ela colocar, derrama. Então, encheu o copo. O verbo aqui é esse, encheu. Então, o tempo foi preenchido. O ciclo chegou. Chegou o momento. Olha que bonito isso. O tempo se completou e o reino de Deus aproximou-se. É uma pena. Outro dia eu li uma coisa na internet e alguém falou assim: o problema da internet hoje é a interpretação de texto. Que eu traduzi aqui: o reino de Deus está próximo. Usando uma locução em português com particípio. Eu vou retraduzir então. O reino de Deus se aproximou. É um verbo. Então aqui já revelou muita coisa. Porque o verbo é proclamar. A boa notícia é do rei. Aqui já está dizendo que o rei é Deus. Então Deus enviou o seu arauto para transmitir uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é o seguinte: ele, Deus, agiu. Como que ele agiu? Ele aproximou o seu reino da terra. O reino de Deus se aproximou da terra. Não foi a terra que, por mérito, subiu os degraus da evolução e chegou no reino de Deus. Foi o reino de Deus que tomou a atitude, que concretizou a atitude de aproximar-se dos degraus inferiores da escada evolutiva. E então, o que disse Jesus? Arrependei-vos. Arrepender, que aliás é um verbo também triste, porque falar arrepender, a pessoa pensa no arrependimento em português, né? E a palavra grega aqui é metanoia. Noia é mente, meta é transformação da mente. Transformai a vossa mente e crede no Evangelho, na boa notícia. É um anúncio régio. É um anúncio que eu nem poderia estar lendo isso aqui assim, dessa maneira mineira. Tinha que tocar aqui uma orquestra, dar um som, porque toda uma solenidade condizente com a grandeza da notícia. A notícia é: o reino de Deus resolveu vir até nós. Essa é uma grande notícia. Porque eu fico me perguntando: quantos degraus faltam para nós subirmos até lá? Se nós dependêssemos dos encarnados da Terra para alcançar os valores do reino de Deus,
Cada um faz as suas contas aí. Quantos milênios seriam necessários? E a gente está reclamando porque está na transição planetária. São muitos degraus. Mas como o mecanismo da evolução espiritual é um mecanismo de solidariedade, o reino desceu a escada. O que, aliás, não tem nenhuma novidade. Porque quando Jacó viu a escada, os anjos desciam e os homens subiam. Homens no sentido de ser humano. Os seres humanos subiam, mas os anjos desciam. A grande questão é: o que é o reino de Deus? E Jesus vai contar 25 parábolas para dizer o que é o reino de Deus. Fiquem tranquilos, eu não vou repeti-las agora. 25 parábolas. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um homem dono de uma vinha. O reino dos céus é semelhante. Por que a linguagem do é semelhante? Porque como que você traduz em palavra uma realidade divina? Eu poderia passar um papel agora e te fazer duas perguntas. Primeira, qual foi o momento mais emocionante da sua encarnação? Aí você vai escrever. Para mim foi esse. E aí eu coloco a segunda pergunta. Descreva em uma frase. Você acha que vai permitir? Será? Será que as palavras são tão boas assim? Transmitir a essência do reino de Deus não é tarefa para as palavras. Portanto, e aqui há um elemento interessante. Quando eu penso em rei, num reino, eu vou simplificar bastante. Um reino, eu preciso de um rei. Nós já temos Deus. Eu preciso de leis. Leis do rei. No caso, leis divinas. Eu preciso de um povo. Aqui no caso, as criaturas de Deus em diversas idades e posições. A humanidade universal nos infinitos mundos da grandeza cósmica. Esses são seres. Mas, se eu consigo facilmente identificar que Deus é o soberano, regente, e que os mundos infinitos constituem as diversas comunidades desse reino, onde está escrita a lei de Deus? No Evangelho de Marcos? No Alcorão? Na Torá? Então, essa pergunta do codificador é bastante profunda para esse tema. Quando os Espíritos respondem, a lei de Deus está escrita na consciência. E o Kardec, muito perspicaz, continua. Você está escrita na consciência? Para que os textos? Para que escrever?
os espíritos apresentam uma série de problemas que nós temos. Falta de memória, Alzheimer espiritual. A gente esquece a lei divina. Esquece. Rejeitamos a lei divina. Nos colocamos contra a lei divina. Deturpamos a lei divina. Uma série de problemas. Daí então Deus permite que a lei divina seja traduzida em palavras. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui. Jesus está dizendo que o reino de Deus se aproximou, que era preciso mudar a mentalidade e se preparar para essa aproximação do reino de Deus. Onde nós poderíamos presenciar, olhar, ler a lei divina? Na consciência de um ser que se corporificou na terra. Então, ao invés de Deus ter enviado um pergaminho ou duas pedras, Deus enviou uma consciência. Uma consciência que já havia realizado em si mesma os potenciais e valores divinos de que todos nós somos portadores. Então você pode pensar assim: há 1000 anos atrás, nós precisávamos carregar um pergaminho e abrir o pergaminho. Hoje, não precisa abrir pergaminho. Ou é um pergaminho mais moderno. Nós estamos próximos de uma tecnologia em que eu não vou precisar nem carregar mais. E o conteúdo será transmitido com imagem, som, movimento, sensações. O Criador envia o que há de mais sofisticado na criação. Envia uma consciência. A consciência que encarnou no órgão é Jesus. É a consciência que concretizou a lei. Porque uma coisa é você ler a lei, outra coisa é você presenciar a lei se concretizando na vida da comunidade. Vou dar um exemplo. Eu posso ter a lei de trânsito que estabelece sinal verde, sinal vermelho, faixa de pedestre. Mas bonito mesmo é você chegar numa cidade em que, quando você coloca os pés na faixa de pedestre, seus pés não são arrancados por nenhum veículo. Leis ambientais são maravilhosas, mas o belo é ver práticas, condutas de vida que concretizem os princípios de proteção ambiental. Então Deus poderia ter feito um discurso, poderia, ele não é Deus.
Poderia ter feito um discurso. Poderia ter enviado um livro. Mas enviou uma consciência. E é por isso que se diz aqui que o reino de Deus se aproximou da terra. Se aproximou da terra porque Jesus encarnou no orbe. A encarnação de Jesus no orbe representa a concretização da lei divina diante dos nossos olhos. E a possibilidade agora de alcançarmos esse reino com mais eficiência e com mais eficácia, porque agora nós temos um guia e modelo. Temos um guia e modelo. Temos uma consciência que já atingiu a sabedoria e o amor. Portanto, podemos mirar, podemos olhar essa consciência, vivendo entre nós, nas nossas condições. Isso é mais interessante. Por quê? O que seria se nós pudéssemos observar Jesus vivendo nos planos em que Ele habita? Aí eu teria que voltar e viver segundo os habitantes aqui da Terra. Então Ele veio aqui, nas nossas condições, viver conosco. Tudo isso pode ser resumido da seguinte maneira: e o Verbo se fez carne. Fez concreto. Em Jesus nós temos uma fala de Deus para a humanidade terrena. E é uma fala objetiva. Não é uma fala abstrata. É uma fala que diz a respeito das condições de vida do encarnado e do espírito imortal em evolução no orbe. E mais, ele não apenas se coloca como um modelo de conduta, e isso é interessante, porque quando nós falamos de moral, moral tem a ver com conduta, com prática, e quando você fala dessa parte do direito, que é moral, que é conduta, que é prática, você precisa de um paradigma. Um paradigma, um modelo. Mas Jesus não é só um modelo, ele é também um guia. Então significa que a ação dele na nossa evolução é uma ação proativa. Ele nos guia. Ou se você preferir, o Cristo Consolador, Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Espírito de Verdade. Eu, jardineiro das vossas almas, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Está dito lá pelo Espírito de Verdade. Cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Um jardim. Uma plantação. E é por isso que Jesus irá comparar o reino de Deus diversas vezes a uma plantação. Diversas vezes. Porque na plantação nós sabemos, algumas plantas vingam, outras não. Nós temos pragas, nós temos que limpar o terreno, precisa adubar, precisa cultivar, precisa esperar a ação do tempo, precisa colher. Compara o reino de Deus a uma vinha. E é uma das parábolas mais representativas do reino de Deus nos evangelhos, tão representativa que os
espíritos resolveram adotar a simbologia dessa parábola, colocando a imagem dessa parábola nos prolegômenos, com o galho da videira, e dizendo: esse galho da videira com o cacho de uva representa, simboliza o trabalho do Criador. O trabalho de extrair do conjunto espírito, carne, espírito encarnado, a essência espiritual da evolução. Se esse, então, é o conceito de evangelho, o verbo está próximo de nós, conduz a evolução planetária e representa o nosso modelo de acesso à lei divina e de concretização da lei divina que está na nossa consciência. Mas o que fazer hoje? O que fazer com o Evangelho hoje do século XIX? De 2019, do século XXI. Do século XXI, em que a humanidade está toda conectada, em que as relações comerciais são todas globais, em que os problemas também são globais. Problemas de imigração, problemas ambientais, problemas da criminalidade. A criminalidade hoje é global. É global. Basta pensar no tráfico ilícito de entorpecentes, no tráfico ilícito de armamentos. Quanto observamos os dias de hoje, os jovens de hoje, o estilo de vida de hoje, e falamos do papel do Evangelho na transição planetária, só podemos fazê-lo se formos buscar a essência dessa mensagem, não os elementos que a transportaram. Eu vou explicar melhor. Jesus se corporificou e agiu ali na Judéia, na Galiléia. Utilizou um vocabulário que era um vocabulário de 2000 anos atrás, de uma etnia, de uma cultura específica. Se vestiu, comeu e se comportou segundo os cânones daquela comunidade, daquele tempo. Isso está dito com a clareza solar na questão 627 do Livro dos Espíritos. Falou através de alegorias e símbolos para que a mensagem dele sobrevivesse até hoje. Porque a maioria lê não entende nada, e não entendendo nada, não consegue adulterar. Se ele tivesse dito tudo direto, já estava tudo deturpado. Então a mensagem do Evangelho foi criptografada em alegorias e em parábolas, para chegar até nós. Mas o que nós vamos fazer? Pegar a banana, descascar, jogar a banana fora e comer a casca? Toda vez que nós falamos sobre essa proximidade do reino de Deus, nós estamos falando de princípios, valores, não regras.
não regras. Querem ver? Eu fui examinar uma regra do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de 2 séculos para trás, final do século XIX, início do século XX. É proibido amarrar os cavalos na porta do tribunal. O que acontece com regras? As regras não resistem à lei do progresso. Então hoje, ninguém vai a cavalo do tribunal. Não tem, mesmo que vá. Pode ser se alguém é exótico, né? Sempre tem. Incluindo juízes, né? O jeito que ele a cavalo por fora. Mas mesmo que ele vá, não tem onde amarrar. Esse é o grande problema. Então a regra ficou obsoleta. Porque ela era uma regra para uma situação temporal. Ela era uma regra para uma situação cultural específica. A situação mudou e a regra se tornou obsoleta. Mas será que o Evangelho é um conjunto de regras? Se Jesus disse que os céus e a terra passariam, mas as suas palavras não? Ou será que a mensagem do Evangelho é constituída de regras temporais e culturais? Ou é constituída de princípios e valores? Princípios e valores. Qual é a diferença? Eu vou citar aqui um princípio que o trigueiro vai ficar feliz. Há um princípio do direito ambiental. Um princípio, não é uma regra. É o princípio da preservação. É um princípio. O que diz esse princípio? Ele diz que todo o esforço do legislador, olha isso, do legislador, todo o esforço do julgador, todo o esforço do executivo e todo o esforço da população deve ser no sentido da preservação. Aí nós estamos, então, o legislador diz, como é que eu vou concretizar esse princípio? Aí ele cria um monte de regras. Então, você pode criar uma regra, por exemplo, limitando ou proibindo o plástico. Mas se Deus quiser, daqui a pouco não vai ter mais plástico. A regra vai se tornar obsoleta, se Deus quiser, né, André? Mas o princípio não. Então nós podemos combinar, o Divaldo já aceitou, um próximo congresso no México, daqui 400 anos, não haverá mais plástico, mas o princípio da preservação ambiental continuará de pé. Então, qual era o grande desafio de Jesus conversar com os fariseus? Sabe qual era o desafio? Porque os fariseus construíram uma religiosidade, uma espiritualidade baseada em regras. E Jesus vivia uma religiosidade e uma espiritualidade baseada em princípios, em valores.
Então o fariseu chegava para ele e falava assim: mas vai comer sem lavar a mão? Lá em casa, se eu colocar essa regra, eu não apanho. Eu custo para colocar a regra de chegada da escola, tirar o uniforme, é uma luta. Não sabe o que eu sofro. Chega às 5h30, você está com o uniforme até agora, filho. E Jesus comia sem lavar as mãos. Porque os fariseus estabeleceram que religiosidade e espiritualidade é lavar as mãos. Eles estabeleceram que espiritualidade e religiosidade é você só se relacionar com quem é puro. E Jesus procurava todos os sofredores, todas as pessoas perturbadas, todas as pessoas em erro, conversava com elas, sentava-se com elas e comia com elas. E o que aconteceu? Todas as regras do farisaísmo, hoje, 2019, se tornaram obsoletas. E todos os princípios adotados por Jesus continuam vivos, mais do que nunca. É por isso que Jesus enviou um visionário chamado Allan Kardec. A codificação dele foi escrita para daqui 500 anos. Porque quando ele foi abordar os evangelhos, os evangelhos, o que ele definiu? O Espiritismo não trabalha com regrinhas obsoletas, com regras que vão se tornar obsoletas. Então eu vou escrever aqui com a ajuda dos Espíritos Superiores, e os Espíritos Superiores fizeram de tudo, obrigaram ele a tirar férias. E férias das boas, litoral do interior da França. Coisa chique. Ficou recolhido, sozinho, ele não queria parar o trabalho, de jeito nenhum. São Luís disse para ele assim: nós queremos ter você completamente sob as nossas mãos. Você tem que estar recolhido para escrever isso. E escreve os princípios morais do Evangelho, os valores morais do Evangelho, e é ousado ao dizer: esses princípios e esses valores aqui podem reunir judeus, muçulmanos, budistas, protestantes, católicos, pessoas de todas as etnias, de todas as culturas, de todas as religiões. Por quê? Porque representa a genuína e verdadeira religiosidade e espiritualidade do Evangelho, que é a religiosidade e espiritualidade baseada em princípios e valores. O tempo vai passar, nós vestiremos roupas diferentes, nós nos comunicaremos de formas diferentes, nós faremos comércio de uma maneira totalmente diferente, mas esses princípios e esses valores ficarão. Por que ficarão? Porque eles foram instituídos pela inteligência suprema do universo. Foram instituídos para orientar a humanidade universal nos infinitos mundos da grandeza cósmica. Esse é o Evangelho que eu aprendi com o Espiritismo. E é esse que eu quero implementar na minha vida. Muito obrigado pela atenção.
verdad qué privilegio y qué bendecidos estamos de poder escuchar estas ponencias. Y para entregar el diploma tenemos a nuestro hermano Jorge Camargo. Para los espíritas de todo el mundo que están aquí, y especialmente para México, estamos muy agradecidos por su presencia aquí en México, con nosotros, el Consejo Espírita Internacional, el Consejo Espírita de México, por la organización por una vez. Unos momentitos para la foto.